Amém? O amor é dom que vem de Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam, irmãos? Queridos, domingo, próximo domingo agora, celebraremos a ceia do Senhor. Glória a Deus. Não, é domingo que vem. Amém? É motivo de nos alegrarmos, amém, irmãos? Amém. Porque cearemos com o Senhor, embora Ele espiritualmente vai se fazer presente. Glória a Deus. Mas um dia, se nós perseverarmos até o fim, cearemos com Ele face a face. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, orientando, se dirigindo à igreja de Coríntios. Ele diz assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Então ele já vinha no capítulo anterior mostrando dois caminhos à igreja: o caminho dos dons espirituais e também o caminho do ministério espiritual. Ele fala dos dons e fala do ministério. Amém, meus irmãos? E aí ele diz que ele quer mostrar um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus. E nós precisamos estar atento a este caminho que o Senhor quer nos demonstrar. Glória a Deus. Que o Senhor quer nos mostrar, porque é desse dom que nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, nós vamos precisar muito desse dom. Glória a Deus. Porque não é um dom que nasce em nós, é um dom que vem de Deus. Glória a Deus. Amém? Aí ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que ressoa, ou como um símbolo que retire. Glória a Deus. Então ele diz: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, todas elas, ainda que ele fosse um poliglota, falasse japonês, falasse inglês, falasse todas as línguas do mundo, dos homens, e ainda que falasse as línguas dos anjos, ele diz assim: se eu não tiver amor, seria como um símbolo que retine e um bronze que soa. Amém? Ou seja, não teria muito valor. Ainda que eu tivesse esses dois dons de linguagem, natural e sobrenatural, se eu não tiver amor, nada disso me serve. Glória a Deus, irmãos. Aí ele continua no versículo 12: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Amém? Olha só, meu irmão, como é importante esse dom que o apóstolo Paulo está naquele tempo mostrando àquela igreja, e hoje, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela está falando a mim e a você. Se você fosse uma pessoa, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse o dom de profetizar, que é um excelente dom, glória a Deus, irmão, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, todos os mistérios de Deus e toda a ciência dos homens, ainda que eu fosse o maior cientista do mundo, mas se eu tivesse uma fé ao ponto de fazer descer fogo do céu, ao ponto de transformar monte, ao ponto de fazer com que um morto ressuscite, mas se eu não tiver amor, nada serei. Muitas das vezes, irmãos,
Na igreja, nós estamos aqui. E não é errado buscar os dons espirituais, porque ele fala no capítulo anterior de um caminho dos dons e um caminho dos ministérios. Nós precisamos realmente dos dons espirituais, é necessário isso para a igreja. Mas, ainda que nós tivéssemos os novos dons espirituais, e se a causa não for o amor, nada disso nos serviria. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ele continua no versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Precisamos refletir se aquilo que nós estamos fazendo para Deus e para os homens, a causa é o amor ou não. A causa precisa ser o amor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Por que o apóstolo Paulo, e essa palavra é muito viva para nós hoje? Porque a Bíblia é muito clara. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade é pecado sobre pecado, amém, irmão? Pecar, quando você pega, quando eu pego, nós erramos algo. Mas quando nós continuamos na prática do pecado, isso é iniquidade. E a Bíblia diz claramente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Amém? Quando nós saímos para evangelizar, quando nós sabemos que tem alguém entre nós, da igreja ou não, pertencente ao corpo ou não, e quando nós vamos visitar essa pessoa, o que é que nos move a ir lá? O que é que me move e o que é que te move? O que é que te move quando você sai da igreja? Qual é o sentimento que você tem dentro do seu coração quando você vem para a igreja? Você vem por amor a Deus? Em primeiro lugar, sobre todas as coisas? Você ama a Deus mais do que o seu esposo? Você ama a Deus mais do que a esposa? Porque tem gente que diz que você tem que amar a família mais do que a Deus. Isso é mentira! Isso é mentira. Qual é o maior mandamento? E ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O amor é paciente. Amém? Amém. O amor é o quê? Paciente. O amor, ele nos traz esse sentimento de paciência. Mas eu estou falando de um sentimento que vem de Deus, não nosso. Amém, meus irmãos? Porque esse dom, ele é colocado em nós por Deus. Porque o nosso amor não é capaz disso. O nosso amor, nós não amamos quem mata um filho nosso. Ama? Ama ou não? Claro que não. Você pode amar, você pode perdoar e amar, se o dom do amor de Deus estiver na sua vida, senão negativo. Você ama aquele que te persegue, que te calunia? Você tem amor para isso? Tem não. A vontade é de morder. É ou não é? É. Amém, irmãos? O amor é paciente e é bondoso. Glória a Deus. O amor não arde em ciúmes.
Se você diz que ama Deus e ama seu irmão, você não pode ter ciúme do seu irmão. Amém? O pastor não pode ter ciúmes de um obreiro, de um presbítero, de um diácono, ou seja lá quem for. Amém? Você não pode ter ciúme de um irmão que Deus está usando, irmão, porque você precisa colocar na tua cabeça, se ele está sendo usado, é Deus que está usando ele. A honra e a glória não é para ele, é para o Senhor. Aleluia. Mas para isso acontecer, é necessário que a gente busque esse dom em Deus, que é o amor. Porque senão a gente não vai conseguir, irmão, ir até o fim. O que está acontecendo hoje, do jeito que as coisas estão,